Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. O movimento VAT, movimento Vida Além do Trabalho, ele, se você for ver, ele é composto por provavelmente gente como eu, né, millennials, assim, o pessoal dos anos 80, que nasceu nos anos 80 ou então nos anos 90, né, que assistiu a Rede Manchete e se lembra disso, né, e que também cresceu principalmente com um pensamento de classe média, né, de que tinha que se estudar para virar gente, né, fazer a escola, a formação básica hoje, né, que é o fundamental e o médio, e depois fazer uma faculdade, e aí a sua vida estava encerrada porque você arrumar um bom emprego, né, arrumar um bom emprego e você ia crescendo nessa empresa até a hora da aposentadoria. Certo? E isso é que foi, digamos assim, é uma promessa que não foi cumprida para essas pessoas que acham que a vida tem de ser. Porque o que acontece, se você for ver os, digamos assim, millennials, os nativos digitais, em grande parte, é claro, que também compõem uma parte também desse movimento VAT, se você for ver, são pessoas que, do mesmo modo, também ouviram essas promessas ou tiveram essas expectativas parecidas, não iguais, e que também foram frustradas, porque hoje, por exemplo, os salários não pagam as contas, isso eu já disse, e uma coisa que eu disse várias vezes, quando você vai comprar um apartamento ou uma casa num condomínio, é basicamente como um cassino onde a banca sempre ganha, né, e você só perde, porque você vai ter, como se diz, financiamentos infinitos e despesas ordinárias também infinitas. Certo, obviamente a pessoa pode até concluir os 30 a 20 anos de financiamento, mas isso sim é algo longo, né? E isso sem falar em ter carro ou não. E também pensar que os apartamentos hoje são uns apertamentos, certo? O que mais? Também era gente que pensava em casar, ter filhos e ser feliz. E bom, basicamente é isso. Por exemplo, se você for de classe média mesmo alta, se um homem for, se a mulher não trabalhar, os dois passam fome. Certo? Entendeu? Não existe mais essa da mulher querer ser dona de casa, ser do lar, né? Ficar em casa assando o bolo, vendo Vale a Pena Ver de novo e depois a sessão da tarde. Não, isso não existe. Isso acabou. E também, se você, o que aconteceu, os nossos pais, por exemplo, eles compraram aquele terreno de mais de 1.000 metros quadrados com um bolo de dinheiro, enquanto o nosso atualmente é um 30 por 10 que custa R$ 400.000. Se você quiser fugir do financiamento, basicamente das imobiliárias e tudo mais, certo? Então é realmente algo decepcionante. E como eu disse, os salários estão achatados.
eles não acompanharam o crescimento da inflação. E assim, isso daí por um bom motivo. Primeiro porque o trabalhador brasileiro não se tornou mais produtivo. E também, por exemplo, tem o caso das pessoas que trabalham com aplicativos. Às vezes é uma pessoa que só sabe ler, teoricamente pode ser uma pessoa que só sabe ler e escrever, e que tem uma carteira de habilitação e um carro, e aí ela toca o barco e ganha dinheiro. E dependendo assim, ela ganha bem mais do que, por exemplo, um cara que estudou, trabalhou, fica engolindo sapo, fica tendo que puxar saco de gente que não deveria ter nascido, né? De chefe que não deveria ter nascido. Certo? Mas é assim, então são pessoas, tem um grande peso a frustração. Por exemplo, porque às vezes você está atribulado de tarefas no horário de expediente e depois de você pegar aquele ônibus assim lotado que ainda por cima só passa de hora em hora e às vezes tem assalto, então o que acontece é que dificilmente você vai conseguir suportar essa situação, ser feliz, isso ter algum momento de alegria realmente. Agora, por exemplo, tem a escala 6x1 que as empresas contratam. Sinceramente, eu acho que isso daí já teve até o pior. Por exemplo, empresas que só pagavam a ida, por exemplo, e aí ficava a custa do empregado à volta. Isso aconteceu, praticamente 10 anos atrás, quando começou a nossa crise financeira. Olha, infelizmente, para essas pessoas, e eu acho que para nós, né, que estamos aqui, não dá para reclamarmos, não dá para chorar, porque esse é o nosso mundo, digamos assim. Claro, você pode fazer uma Matrix, né, e ir para uma serra assim, né, no meio das montanhas com um grupo de pessoas, um grupo de famílias, viver da plantação e da caça, provavelmente em pouco tempo, não vou dizer em pouco tempo, mas pode até levar décadas, mas você vai aparecer alguém do estado com uma notificação mandando vocês saírem de lá. E às vezes com argumentos como, por exemplo, todo mundo que tem uma casa paga IPTU porque vocês são privilegiados e não tem. Certo? Bom, mas realmente é triste, é deprimente, é cruel, sim, mas é a realidade. Ela vai mudar? Duvido, mas assim, principalmente porque a gente pensava que os trabalhos pesados, os trabalhos braçais ficariam para as máquinas e para os robôs, e nós estamos vendo o contrário, é o trabalho intelectual. Que nenhuma das bases do marxismo tirar a diferença de ganho, digamos assim, do trabalho braçal para o trabalho intelectual. Imagine que quem está fazendo trabalho intelectual faz de graça, literalmente, porque é um robô. Ele só precisa de uma manutenção e atualizações de vez em quando. Imagine só, por exemplo, se você for pensar em profissões que estão sendo extintas mesmo.
por pessoas, que nem dizem que previram que para roteirista, que a indústria do cinema, os grandes estúdios só vão ter uma sobrevida de algo em torno de 15 anos. Bom, e particularmente eu não acredito nessas tipo de previsões. Há muito tempo atrás eu vi alguém prevendo que pendrives só durariam mais 5 anos e elas estão aí hoje, acho que isso faz mais de 15 anos até que fizeram essa previsão. Porém, como eu disse, realmente fica difícil assim, porque, por exemplo, a gente não desliga o celular e ter uma vida além do trabalho, a gente não desliga o celular, certo? A gente está sempre conectado, a gente está recebendo e-mail, às vezes é do chefe, por aí vai. Então, assim, é difícil ter algo além do trabalho porque você tem algo que te vincula a ele, assim como o celular te vincula a seus amigos, aos seus colegas, seus contatinhos, né? Ele também te conecta com o seu médico, sei lá, com o seu chefe, com o colega de trabalho que você não gosta, com o cara, sei lá, com o mecânico que se quebrou seu carro, tudo isso, todos os tipos de encheção de saco. Então, assim, é difícil viver, digamos, além do trabalho, principalmente se você quiser manter um estilo de vida atual, como o nosso, entendeu? Certo? Você pode impedir que venham notificações, mas não vai impedir que cheguem e-mails, que cheguem coisas dizendo que você tem que fazer algum extra trabalho mesmo, certo? Então, bom, só para terminar, assim, hoje o trabalho, e eu não vou dizer que é só de hoje, porque, por exemplo, peguei diante disso, mas o trabalho intelectual mesmo, né? Aquele que não é eu digo que não é braçal, que você trabalha mais com a caneta do que você trabalha com a caneta e não com a pá, você sempre vai ter uma vida, você vai trabalhar também em casa. Infelizmente disso não dá para fugir, certo? Por isso que, por exemplo, o Uber ele é um trabalho, digamos, braçal. Então realmente é esse tipo. E aí você não vai precisar nem ter a quinta série para fazer, e todas essas promessas de trabalhar, estudar para ser gente, para virar alguém na vida, vão pro saco. Obrigado e seja feliz.